Faço até o dia 9 ou faço até o dia 8? Até o dia 8, né? Dia 9 mal começou. O dia é um mistério. Mas tem que ver o presente. Vamos lá. Eu sou o Evandro Xoxin, o arroba Minxoxin no Instagram, estou aqui com o Esbole, o arroba Esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 3 de julho de 2021 até o dia 8 de julho de 2021. Nessa semana, com o uso da tecnologia, indígenas de Santa Catarina driblam fake news e medo de virar jacaré para vacinar aldeias contra o Covid. Olimpíada de Tóquio não terá público, decide Japão. Brasil tem mais de 530 mil mortos por Covid, em queda há 12 dias, média móvel é de 1.451 vítimas diárias. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxin. Uma semana aí com coisas acontecendo num ritmo alucinado, pessoas aí participando de avaliações, pessoas participando da vida de outras pessoas, as outras pessoas participando da vida de outras pessoas também, conhecendo pela primeira vez, mensagens culinárias, meditações, enfim, aquele ritmo de sempre, com várias coisas acontecendo, mas sobretudo pra gente aproveitar cada vez mais aquilo que a gente está vivendo. Exatamente, cara. Uma semana que parece fechada, mas que aconteceram coisas simples, né? A verdade é essa. Exato. Mas como sempre a gente vai tirar uma reflexão disso. Tentaremos. Mas para que antes de tirarmos uma reflexão, a gente precisa relatar o que aconteceu. Então, por favor, aí como de praxe, fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Então, beleza. Vamos lá. Minha semana foi ainda no kit padrão de kit Covid, de distanciamento social na medida do possível. Minha meditação show, né? Todos os dias ainda. Cada vez mais perto de tomar minha segunda dose da vacina, ao que tudo indica vai ser dia 23 agora de julho, então cada vez mais próximo aí de estar imunizado com relação a isso, e, enfim, né, dos meus dias acabam acontecendo bem do meu padrãozinho aqui. Eu vou fazer meio que o seu estilo de apresentação dessa vez, eu vou falar meio que em ordem cronológica dos meus eventos. No fim de semana, no sábado, eu fiz esfirra pela primeira vez, né, ficou bom, né, ainda não tá ainda otimizada, né, o processo, a receita em si. A Rita Lobo não tem receita de esfirra, então aí, né, ainda tem processo de melhora. Mas ficou gostoso, mas ainda sei que tem margem pra melhorar. Mas ficou gostoso, tá? Já comi, congelei um tanto, já comi durante a semana, então tá aprovado. Mandei uma mensagem de aniversário pra uma tia minha, né? Tia Beth, né? Mandei durante a semana, que eu não lembro o dia certinho, acho que foi dia 4, se não tô enganado, o aniversário dela. Mandei uma mensagem, mas eu não sou a pessoa, né, que é de ficar mandando muita mensagem assim pros outros, mas eu tinha conversado com a minha mãe, ela tinha falado que era aniversário dessa minha tia, né, que é a irmã dela. Ela falou, vou mandar uma mensagem pra tia, assim, né, vou mandar lá. E ela ficou feliz, achei legal. Poderia ser sobre isso minha reflexão, mas aconteceram mais eventos que aí acabou roubando o lugar dessa reflexão. Tem umas coisas ainda acontecendo, mas eu ainda não elaborei o suficiente e eu não vou comentar disso porque faz sentido com a minha reflexão de hoje. Então, vai fazer mais sentido. Eu estou também retomando o hábito de leitura e daí começa a partir minha reflexão, né? Eu retomando o meu hábito de leitura de entretenimento, assim, né? Que eu já tenho que ler todo dia para preparar a aula. E aí eu tava tentando ler outras coisas por ler, assim, né? Pausa do almoço, ao invés de ficar no YouTube o tempo inteiro, né? Eu fico um pouquinho no YouTube, daí eu dou uma lida em algumas páginas de alguma outra coisa que eu esteja interessado. Eu li um pouco do livro Em Busca de Nós Mesmos, dos professores Pedro Calabres e Clóvis de Barros Filho. Então, eu tava no terço final do livro, é um capítulo sobre o amor, e aí minha reflexão vai partir daqui, e eu volto nisso um pouquinho mais pra frente no episódio, porque eu tenho só mais um evento pra relatar antes de te passar a bola, que foi que eu participei de bancas de monografia essa semana, né? Participei de 2 bancas, foi legal, assim, consegui interagir, foi tudo bem. É legal também ver esse processo de conclusão das pessoas aí numa etapa que eu já percorri, né, anos atrás. Mas minha reflexão vai seguir dessa minha leitura, desse livro, e eu volto a falar isso daqui a pouco, porque no momento, Evandro Xoxin precisa fazer as considerações da semana dele. Muito bem. Então, já que eu preciso fazer essas considerações, farei agora. Por favor. Cara, minha semana ela foi bem tranquila, assim, apesar de coisas acontecendo. Eu vou trabalhar, como sempre, cronologicamente. Então, sexta foi ok, trabalhei, fiquei em casa. No sábado, pela manhã, meio-dia, eu fui até a casa da Bela. Aí ficamos lá até domingo. No sábado à noite, ela queria sair pra comprar. Eu tava com muita dor no dente.
Então, eu, tipo, tava irritado com tudo, assim. Tipo, tava sem vontade de fazer nada. Aí ela queria sair, queria comprar uma calça, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mano, eu não quero sair, tipo, tô com dor, assim, tá, tipo... Eu ficava apertando os meus dentes, assim, porque fazia parecer que aliviava um pouco. Na verdade, não era nem dor no dente, era dor na gengiva em si, né? Que eu tinha cortado ela com o fio dental e ela tava meio inflamada e tal, vermelha, bem vermelha. Enfim, tava com essa dor aí e eu não queria sair. Daí eu falei, não, vai lá ver com um amigo seu, você vai junto com seu amigo, com o Bilbo. Aí ela saiu, foi junto com o Bilbo pra fazer umas compras e eu fiquei sozinho com o Pedro de noite, que foi... de boas, fiquei com ele. Aí ela chegou meia-noite. Nisso eu assisti um show do Bo Burnham, que tem no Netflix, que é um novo especial dele, que é absolutamente incrível. É um espetáculo, eu diria. E aí, no domingo, nós retornamos até aqui em casa pra Bela conhecer meus pais e meus avós. Veio, conheceu, foi tipo um jantar ok, foi bem blasé, assim, não aconteceu nada demais. Não conversamos muito e tal, só comemos, blá blá blá. Aí deu certo horário, a gente voltou pra casa da Bela, fomos buscar o Pedro, que tinha ficado na casa dos pais da Bela. E aí o decorrer da semana foi comum até quarta-feira, que foi o aniversário da Bela, dia 7/7. Então fomos celebrar o aniversário lá no apartamento dela junto com a família e com o Bilbo também, que foi lá. Foi bem maneiro, ficamos conversando sobre tudo e todos. Quinta-feira não aconteceu nada. Na verdade aconteceu que eu ajudei minha mãe com um aplicativo de banco e tal, que não é grande coisa, mas foi o que aconteceu basicamente na minha quinta-feira. Basicamente é isso. O que eu tenho de reflexão é talvez o ponto em que a semana começou, né? Porque, tipo, eu tava irritadíssimo por causa da dor desde o sábado. E ontem eu estava já extremamente calmo. O meu dente, minha gengiva, ela ainda está doendo. A dor parece que, entre aspas, mudou de lugar. Ela subiu um pouco, não tá mais na gengiva junto ao dente, ela tá um pouquinho acima. E aí eu fiquei preocupado, falei, cara, é melhor eu verificar isso com um dentista. E aí marquei um horário com o meu dentista, na verdade marquei um encaixe. E o único horário disponível que ele tinha é o de hoje às 5h40, que é também chamado de o meio da gravação. Então resolvi mandar uma mensagem pro Sbole e falar, cara, a gente precisa ou adiantar, ou a gente precisa fazer mais cedo, ou fazer um pouco mais cedo, no caso, antes das 5 horas que a gente começa, né? Fazer um pouco antes. Ou se não, a gente tem que gravar de manhãzinha. E, bom, sabemos que estamos aqui gravando de manhãzinha. Então, a minha reflexão vai ser sobre isso, sobre um ponto a outro do meu humor. E antes que eu faça essa reflexão, eu vou passar a bola de novo pra você, para que você relate a sua, por favor. Beleza, vamos lá então. Cara, a minha reflexão, como eu disse, vem de uma leitura, assim, de um trecho desse livro aqui escrito pelo Pedro Calabres e Clóvis de Barros Filho. Esse livro é bem interessante, assim, que ele é bem um diálogo entre neurociências e filosofia, né, fazendo esses paralelos, né, essas leituras complementares e de especialidade dos dois professores, né, Pedro Calabres, neurocientista, e o Clóvis, né, filósofo, né, trazendo esses dois paralelos. O Pedro também tem uma literatura em filosofia, mas eles ficam nesses campos, assim, para fazer esse diálogo. E, especialmente daí nesse ponto que eu acabei falando, eu falo, é bem representativo com o meu jeito, assim, dos meus relatos. Eu sempre falo de meditação por aqui, de quanto que isso me ajuda e tudo mais. Esse trecho que eu acabei falando, que parte da minha reflexão, é desse terço final do livro, é um capítulo sobre o amor, falando assim do amor no sentido mais amplo. A gente já falou aqui sobre o amor no episódio 4, se não me engano, que você, Evandro Xoxin, até usou das reflexões que o Pedro Calabres mencionou no vídeo dele do YouTube, o que é o amor, um negócio assim, que ele usa aquela declaração de Spinoza, que é muito, muito, muito poderosa, muito potente, e aqui também acaba mencionando o Spinoza em algum momento desse capítulo, só que aqui é o amor num outro sentido também, de amor mais amplo, né? Amor pelas coisas, amor pela vida, amor pelo mundo e tal. E aí, o trecho em si, eu vou fazer umas pinçadas, né, de umas passagens, só pra daí sustentar a minha fala de por que isso daí me motivou a reflexão. Então ele fala assim, né? Esse é o mundo que amamos. Abre aspas. Abre aspas, né? Filho Calabres, 2017, aí vai ser na página 306. E esse é o mundo que amamos, é o objeto do nosso amor, por isso não tenho dúvidas de que o amor é a solução para o medo da morte.
Pois quando o amor existe, o presente basta. E quando o presente basta, o futuro não pede passagem em nossa mente. E quando o futuro não pede passagem em nossa mente, não há por que pensar no momento de nossa morte. E o medo desaparece. Quando você vive em função de como gostaria que as coisas fossem, você está dando espaço para sua mente. É ela que contém as coisas que você gostaria que fossem. Se você sempre contrastar o mundo com o que você gostaria que fosse, ele nunca será suficientemente bom, dando margem para você pensar em passados e futuros. E se o passado não pedir passagem, se o futuro não se impuser, o presente estará bastando. E eu acho que é bem essa ideia do mindfulness que eu sempre menciono, né, que é a meditação que eu faço, de você se conectar com o presente, de você conseguir apreciar mais os acontecimentos do jeito que eles acontecem, sem ficar divagando tudo, sem ficar, sei lá, simulando cenários, porque isso é só uma abstração, né? É um mundo que não existe, é um mundo que ou já aconteceu, ou é um mundo que ainda não aconteceu e que você não tem certeza que ele vai acontecer. O que você tem é só o mundo que está acontecendo, sabe? Eu achei muito poderosa, assim, não é algo inédito, né, do que a gente já pensa, do que a gente já refletiu, mas é talvez uma outra forma da gente fazer essa leitura da importância de viver o momento presente, de você, sei lá, de alguma forma se focar em não ficar divagando, em viajando em cenários, em aproveitar as coisas do jeito que elas estão acontecendo e esperar por resoluções delas nas formas que elas acabem acontecendo. E aí é bem isso, né? De você amar o mundo, amar a vida, amar as coisas do jeito que elas vão, né, se desenrolando e aproveitar, por mais que não seja do jeito que você gostaria que as coisas fossem, você arrumar um jeito de apreciar as coisas do jeito que elas estão sendo. Eu tinha, na prévia, feito uma brincadeira, que eu a refaço aqui, porque Paul McCartney tinha feito uma frase parecida, só que resumindo em 3 palavras, que é Let It Be. Mas ele fez em inglês, né? Nosso podcast aqui é em português, né? Vai que o público aqui não entende inglês, né? Então... Exato. Mas falando em português, é engraçado o meu pensamento sobre isso, é o quanto, digamos assim, o senso comum, ou as pessoas, ou mesmo a interpretação dessa frase em questão, ela pode ser variada. Porque, assim, quando você estava lendo aí essa frase com mais calma, eu estava refletindo do tipo, eu entendo o que ele quer dizer, ele está querendo dizer sobre esse planejamento de cenários numa questão de que, assim, você está vivendo o que você está vivendo agora, as consequências dos seus atos e etc. no agora, né? Então não é para você ficar pensando, putz, mas se eu tivesse tido um filho, e se eu tivesse naquela vez pegado aquele emprego, ou se eu tivesse jogado esses números na loteria e estivesse rico agora, e coisas do gênero. É a famosa masturbação mental, né? Isso. Só que assim, eu acho que isso pode ser levado muito para uma interpretação que a gente tá, inclusive, discutindo na prévia também, sobre o fato de ser brasileirinho, né? De que as pessoas não se planejam e não pensam no futuro, não guardam dinheiro, não pensam em investimentos. E essa questão da interpretação, ela é tão poderosa que ela pode justamente se pautar nisso, do tipo, olha só, ele tá falando para viver o presente, então você não precisa se preocupar em guardar dinheiro para amanhã ou para fazer um planejamento financeiro. Você tem que viver o agora. Totalmente. Não é isso que eu estou defendendo aqui, Exato. Tá? Se planejem, pensem no futuro. Mas aí é que tá, né, cara? É engraçado porque, assim, o fato de ser um livro, digamos assim, entre aspas, de senso comum, né? Ele não é um livro propriamente científico, né? Ele não tem... Imagino eu, né? Você pode me confirmar agora. Tem referência científica, sim. Tem referência científica, mas ele não é um livro científico. Depende do que está... Aí a gente vai entrar no debate epistemológico, né? Mas, assim, tem as partes de filosofia, tudo, mas tem os contrapontos, que daí é mais o campo do Pedro Calabres mostrando o funcionamento do cérebro, umas coisas assim, que aí é neurofisiologia, um monte de coisa nesse sentido. Uhum. Nesse trecho aqui tá falando especificamente daí de filosofia, né? Pensamento estoico, coisas nesse sentido. Uhum. Tá. Enfim, eu não vou me apegar a isso também. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, a gente já viu tanto tipo de interpretação com frases que, entre aspas, parecem um pouco abertas, né? Ou que trabalham com metáforas, que... Cara, a gente tá há 2000 anos vivendo múltiplas interpretações de um mesmo livro, né? Eu só fico pensando o quanto é perigoso essa reflexão, porque apesar dela ser uma reflexão, como você colocou nas suas palavras, potente, ela é tão potente que ela permite que as pessoas a interpretem de outras formas, que às vezes não é, inclusive, o senso do autor. É preocupante. É uma frase boa, mas assim, eu fico, tem que pensar nisso aqui. Não é isso que ele quer dizer, hein? Não vai aí gastar todo o seu dinheiro porque
tem que viver o hoje, então... Então, recebi meu salário no dia 1º, vou gastar todo o meu salário no dia 1º, e aí, né, no dia 30 é futuro, eu não vou ficar pensando no futuro, entendeu? Tem que pegar o presente. Exatamente, a pessoa tem que refletir um pouco sobre as falas, sobre os pensamentos, para daí extrair, né, conhecimento, extrair algo de valor dessas coisas, né? E, claro, para viver uma vida melhor, né? Não é viver só o imediatismo, porque isso daí é só imprudência. Então, tem que, sim, saber trabalhar, saber pensar, que é todo um processo de educação. Enfim, a gente vai entrar num outro buraco aí. Mas, enfim, vou deixar você passar a bola agora. Deixa, né? Então tá, a gente finaliza aqui essa reflexão pra gente aproveitar um pouco mais do nosso podcast do jeito que ele está acontecendo, e para aproveitar ele na sua máxima potência, eu preciso que você, Evandro Xoxin, fale um pouco sobre a sua reflexão. Beleza, a minha reflexão ela é bem tranquila, ela é sobre a percepção da mudança de humor, de que eu estava irritadiço no final de semana, e o quanto eu fui ficando mais calmo, a ponto de, ontem no caso, ajudar minha mãe com um aplicativo de banco. E assim, eu ensinei tudo, desde entrar, qual senha digitar, como fazer para consultar saldo, extrato, fazer pagamento, fazer Pix, o que é um Pix, o que era TED, sabe? Eu fiz quase toda uma aula, assim. Eu fiquei mais de 1 hora explicando para ela sobre tudo. Em alguns momentos eu talvez ficasse tipo irritado, tipo, ai, que saco, chato. Mas eu fui bem paciente, bem tranquilo, assim, expliquei várias coisas, várias vezes, a mesma coisa várias vezes. Cara, e basicamente é isso, é engraçado como o fato de você estar sentindo algo fisicamente pode, tipo, te deixar mais, que saco. Enquanto você tá, tipo, entre aspas, mais pleno, digamos assim, fisicamente, você consegue lidar melhor com as situações. Total. E a gente aproveita um dia assim, de falas do livro do Pedro Calabres para mencionar de novo o momento do Pedro Calabres, que isso aí tem total relação em termos de funcionamento do cérebro, né? O jeito que estão seus afetos, né? Suas emoções, sentimentos, elas são diretamente influenciadas por uma série de fatores, né? O jeito que você dormiu, se estava com dor ou não, coisas assim vão impactando na forma como você acaba experienciando os eventos. Então você pode, né, tá mais irritadiço e tudo mais, e aquilo ali se desdobra na forma de você levar as coisas. E é um exercício, né? É um autoconhecimento, tudo. Você saber se portar, saber pensar, não, isso aqui faz sentido. Não, você especialmente é muito bom pra gente usar como exemplo, porque você é uma bomba de hormônios aí, né? Quando você toma sua injeção de seu soro do super soldado, você mesmo fala que durante a semana você vira um animal, assim, que, né, você tem que se controlar, porque se for simplesmente viver o momento, assim, como os seus hormônios estão te compelindo a fazer, você vira, assim, um poço de raiva, de fúria, de estresse, e não faz sentido, né? Você tem que saber que, o que eu estou vivendo, né, o que eu estou sentindo, eu preciso reprimir isso de alguma forma, preciso trabalhar isso de alguma outra forma, e aí como você, né, oferece uma boa experiência para as outras pessoas, apesar daquilo que você está sentindo, né? Uhum. Por exemplo, assim, foi até mais tranquilo no final de semana, porque quando a Bela saiu, aí eu pude não falar, sabe? Porque toda vez que eu falava, assim, eu doía um pouco a minha gengiva. E aí eu acho que era isso também um caso que tava me irritando. Mas daí quando ela saiu, né, pra fazer as compras, e aí eu fiquei só com o Pedro, aí foi bem de boa, sabe? Porque daí, tipo, eu conseguia ficar, entre aspas, em silêncio e tal. E aí eu deixei ele fazer a bagunça dele lá e beleza. E aí quando deu a hora, eu só coloquei ele pra dormir e tal. Acho que eu tava dando janta também pra ele. Não lembro ao certo como é que foi. Mas, enfim, é isso. Então, hora dos recadinhos. Não, porque a gente precisa ir antes de mais recadinhos, a gente precisa ir da sessão mais. Eu só troquei a palavra, que eu ia dizer sessão mais. E vamos então para mais um feedback ou mais uma indicação. Temos feedback? Olha, dessa vez não temos mais um feedback, até onde eu sei. Não tem feedback? Até onde eu sei, pode ser que tenha chegado aí nas suas redes paralelas, porque nos canais oficiais do Mais Uma Semana não chegou feedback, enfim, então a gente vai ter que ir de indicação até o momento, né? Vai que chegou pra você. Não, eu acabei de escutar um áudio aqui de Bela em que não conseguiu enviar um feedback. Isso aí, então agora... Enfim, a gente vai pro... Cara, tô tão perdido, nem sei o que eu sugiro agora. Então... Nossa senhora, eu tenho 2 milhões de coisas pra sugerir. Nossa senhora. Eu tenho... Fazer um episódio especial só de sessão mais, de indicação. Exatamente. Então, assim, eu vou indicar 2 quadrinhos.
O primeiro deles é Cesto de Cabeças, que é escrito pelo Joe Hill, que é também conhecido como o filho do Stephen King. Ele tá trabalhando numa editora que faz a publicação de quadrinhos e tal. Ele tá trabalhando em roteiros e etc. Cara, é bem legal, assim, uma história que se fecha nela mesma. É bem interessante, assim, eu diria. Ela é mais slash, não tem nada tipo de assombrado, digamos assim, né? É mais uma série de assassinatos com vários plot twists. Enfim, não vou comentar muito mais. Você pode ler um review pra ver se você tem interesse. Mas eu recomendo que você leia porque é bem divertido. E também vou recomendar outra HQ, que na verdade é um mangá, que se chama Junji Ito, Fragmentos do Horror. Junji Ito é um mestre do terror japonês. Então, assim, ao mesmo tempo em que existe Lovecraft, Stephen King, digamos que esse é o representante do Japão. Ele tem um humor bem específico, assim, de causar incômodo ou de fazer reflexões sobre o horror no dia a dia, que é bem interessante. E ele tem algumas coisas absurdas também, que são bem legais. Então, para dar um exemplo, assim, digamos, nesse Fragmentos do Horror, tem uma história que é pitoresca, digamos assim. Tem um personagem que ele começa a história segurando a cabeça dele. E aí a história era basicamente de que ele tinha ido numa cartomante e a cartomante tinha degolado ele, só que ela tinha feito um corte tão fino no pescoço que ainda estava tudo interligado. Mas se ele mexesse demais a cabeça dele simplesmente ia cair. E é engraçado, assim. É um horror que varia no campo, mas que é bem maneiro. Ele tem uma característica, digamos assim, que ele tem... Como é que eu vou dizer? É um jump scare nas páginas. Então, quando você muda uma página pra outra, assim, geralmente você toma, tipo, um jump scare, que acontece alguma coisa bizarra. Ele é muito bom em planejar esses quadros. E recomendo que leiam também, porque é bem divertido. Ou que vocês leiam na internet. Qualquer conto dele tem um bem famoso, que é... cara, eu não vou lembrar agora. Se você for fazer alguma indicação, eu vou pesquisar aqui no Google pra indicar pro pessoal. Eu vou indicar porque eu não sei quando que eu vou conseguir fazer uma indicação de novo, né? Então vai lá que eu vou procurando aqui o nome. Eu vou indicar uma música que eu já tô com ela aqui anotada faz era, pra poder sugerir aqui na sessão mais, mas faz muito tempo que eu não consigo, então a música que eu vou indicar aqui se chama Counting Stars, do One Republic. É uma música que eu tenho ouvido ela faz alguns meses já, porque eu tô esperando pra indicar isso. E ela é muito legal, muito boa. É uma música antiga já, mas eu só fui conhecer ela esse ano. Então, só isso. Só queria deixar aqui a recomendação, uma música bem legalzinha. E é mais rápido você ouvir uma música de 3, 4 minutos que você lê aí um livro. Então, talvez aí nas suas ordens de prioridades, você possa colocar minha música aí à frente. Você, cara ouvinte, óbvio. Já ouvi essa música. Inclusive, eu acho que alguma citação da música talvez esteja na minha epígrafe do mestrado, mas não tenho certeza. Aquela página lá, tudo bem clarinho, com cheio de letras de música. Isso. O nome do conto é O Enigma da Amigahara, da Queda de Amigahara, que é... Cara, é muito bom esse conto. Esse conto não, né? Esse mangá. Ele é bem curtinho, é uma historinha bem curtinha de que eles encontram uma pedra que tem vários buracos com a silhueta de humanos. Então, a história é o personagem principal, que ele tá indo até essa pedra, uma pedra bem grande, e conforme vai passando o tempo, mais formas e silhuetas e buracos vão aparecendo na pedra, até que um homem, ele fala assim, nossa, esse buraco ele é perfeito, eu encaixo certinho nele, e aí o cara entra no buraco, assim, de maneira certa, e aí tem os desenrolados da história, que eu não vou dar mais spoiler aqui. E tem mais coisas pra recomendar, mas eu acho que já tá bom, porque estamos em meia hora, então vou dar aqueles recadinhos. Se você quiser mandar um feedback pra nós, olha como a gente ficou triste. Na verdade, acho que essa é a primeira vez que a gente não fica triste com feedback, porque a gente pode indicar várias coisas que a gente queria, mas enfim, mande feedback, o feedback nos deixa ainda mais felizes. Então você pode mandar no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar no meu Instagram, que é o @minxoxin, é o meu, ou você pode mandar no dele, que é o @sbole. Tá na dúvida pra quem vai mandar, coloca na roleta russa dos podcasters, que é o nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí. A gente também pede pra vocês seguirem o nosso perfil no Instagram, porque lá daí a gente consegue ter acesso aos insights, aos analytics.
ao que o tio Mark Zuckerberg diz pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. A gente consegue saber se são mais homens, se são mais mulheres, se são mais jovens, se são pessoas mais idosas, se são pessoas que moram em uma região X do país ou em uma outra região X do país ou do mundo. A gente consegue saber um pouco mais quem são os nossos ouvintes. Isso é bem legal pra gente, porque, enfim, a gente acaba conhecendo um pouco mais a nossa audiência. E aí, uma vez que você já está ouvindo a gente, já está seguindo nosso perfil, a gente ficaria também muito feliz se você espalhasse a palavra, se você escolhesse esse episódio aqui e desse aquela piramidada. Pega um episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios e manda pra alguém que não conhece o nosso podcast, não conhece podcasts em geral, né? Apresenta pra pessoa, fala que talvez ela possa gostar das nossas conversas aqui e quem sabe a pessoa começa a ouvir, começa a gostar das nossas reflexões e compartilha histórias com a gente também e aí acaba participando do ranking 2021, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização, então não vou fazer a leitura dele aqui. Mas aí é isso, a gente dá aquele tchau agora? É isso aí. Falou. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.